A Mensagem das Estrelas, capítulo 8, O Sol, doador de vida. Introdução. O Sol, sendo o centro do sistema solar, é reconhecido por todos como o doador de vida física, mesmo quando não se acredita em nada suprafísico. É evidente a qualquer um, pela observação pessoal, que o raio horizontal do sol da manhã nos afeta diferentemente do raio perpendicular do meio-dia, e que no verão os raios carregam uma força vital que não só faz surgir o verde nos campos, mas também afeta o temperamento humano e nos dota de uma energia vital, de coragem e de um ânimo esperançoso, ausentes nos meses sombrios e obscuros do inverno. Esse sentimento de grande tristeza e falta de esperança é permanentemente perceptível no temperamento das pessoas que vivem no extremo norte, onde a ausência da luz solar faz da vida uma luta que consome o espírito de alegria, enquanto nas regiões onde há abundância de luz solar diminuem os cuidados pela existência. E o temperamento é correspondentemente vivaz, esperançoso e alegre. No horóscopo, o ângulo de cada raio astral, Sol, Lua e planetas, no momento do nascimento determina o departamento da vida que ele afetará. Se a criança nasce ao meio-dia, quando o Sol está no zênite, a estrela do dia aparecerá na 10ª casa do horóscopo, trazendo a promoção no âmbito profissional. Se a criança nasce à meia-noite, com o sol diretamente sobre o lugar do nascimento, sua influência seria através da 4ª casa e iluminaria a velhice da pessoa nascida àquela hora. Existem 3 ângulos inconvenientes para o sol. Crianças nascidas logo depois do crepúsculo têm o sol na 6ª casa, que indica as doenças. E como o sol é o doador de vida, essa posição lhes reduz a vitalidade e o poder recuperador. O nascimento no meio da tarde situa o Sol na 8ª casa. Essa é a casa pela qual atuam as forças que se relacionam com a morte e, logicamente, o Senhor da vida fica deslocado na casa da morte. A 2ª casa mostra as conquistas obtidas pelos nossos próprios esforços. E como a 8ª casa é oposta à 2ª, ela revela as fontes de renda pelas quais não nos esforçamos pessoalmente, ou seja, as heranças, as pensões ou as doações de natureza pública. Conhecemos pessoas com o sol na 8ª casa que adquiriram grandes somas, milhões em certo caso, especulando com as necessidades municipais. Tais pessoas são frequentemente ameaçadas de morte. Algumas vezes escapam por um fio, mas mesmo com os melhores aspectos do sol, raramente alcançam a velhice. Quando uma criança nasce logo após o amanhecer, o sol se localiza na 12ª casa, que é o setor em que colhemos nossas tristezas, já tendo sido comprovado por nós que os primeiros anos de vida dessa pessoa são limitados por problemas de vários tipos. Quando há dúvida sobre o ascendente de uma pessoa e o lugar no zodíaco que parece se encaixar mais próximo indica o Sol na 12ª casa, muitas vezes o ascendente exato pode ser determinado, segundo descobriu o autor, perguntando à pessoa se sua vida na infância foi dificultada pela pobreza dos pais e consequente limitação durante alguns anos após o nascimento. Em todos os casos em que se constatou que todos os outros eventos se encaixaram no horóscopo, isso provou ser um método bem-sucedido para determinar o verdadeiro ascendente. De maneira que o número de graus entre o ascendente e o Sol, esse último localizado na 12ª casa, indicaria os anos de pobreza, pois a 12ª casa impõe limitações àquele respeito, especialmente quando o Sol está ali no instante do nascimento. Quando, por progressão, o Sol ultrapassa a 12ª casa e entra no ascendente, as coisas começam a clarear para a pessoa envolvida. E com o tempo, quando ele atinge a 2ª casa, entra num período de sucesso financeiro.
Contudo, como já foi dito, o Sol na 12ª casa, logo acima do ascendente, normalmente significa um lar muito pobre para a criança durante seus primeiros anos de vida. Se Peixes lá estiver, a causa geralmente pode ser encontrada na preguiça dos pais e no gosto deles por bebidas alcoólicas, o que os faz negligenciar seus filhos. As qualidades infundidas por um Sol bem posicionado são dignidade, força de vontade e coragem, tanto física quanto moral. Um orgulho nobre e um agudo senso de honra e de responsabilidade que tornam a pessoa altamente confiável, uma honestidade autêntica e uma aversão a tudo o que é baixo, dissimulado ou traiçoeiro. Esse Sol faz a pessoa firme no amor, fiel na amizade e generosa até com os inimigos. Um Sol dignificado, exaltado ou bem posicionado atrai a amizade de pessoas em posição de prestar favores consideráveis e ajuda materialmente a pessoa em seus esforços para avançar na vida. Quando o Sol está afligido e fraco por signo e por posição, as qualidades opostas são manifestadas. Autoconfiança bombástica e fanfarronice pretensiosa, amor pela adulação e um desejo para governar ou para arruinar, mas sem coragem para enfrentar a oposição. Indulgência para com a natureza inferior e um desperdício da força vital, com a consequente perda de saúde e resistência. Quando o Sol está fraco, não se deve depender de pessoas. Elas consideram suas promessas coisas sem valor, feitas para serem quebradas. Ou, por causa desses traços, essa pessoa permanece sempre na obscuridade. No mundo, de modo geral, o Sol indica empregadores e aqueles que exercem autoridade imediata sobre a pessoa, como juízes e outros funcionários públicos, de maneira que quando as circunstâncias da vida conduzem a pessoa a entrar em contato com um deles, ela receberá o tratamento que merece em função do seu Sol. O Sol sendo masculino e o significador do companheiro de matrimônio no horóscopo de uma mulher, e a feminina Lua serve ao mesmo propósito em um horóscopo masculino. Assim que o Sol bem posicionado é uma das indicações de que um homem será um bom marido, ao passo que o Sol sem aspectos, fraco ou afligido, indica a tendência de um marido pouco afetivo e desatento ao lar. Como um significador geral da saúde, o Sol rege principalmente nos horóscopos masculinos e a Lua nos horóscopos femininos, mas ambos os luminares são importantes. Pode-se dizer, porém, que a saúde de um homem não é tão ameaçada pelas aflições da Lua quanto o é por um Sol fraco, e vice-versa. Uma mulher sofre mais se a Lua dela estiver afligida do que se o seu Sol estiver aspectado adversamente. O Sol nas 12 casas. O Sol na primeira casa. O Sol é a fonte da vitalidade. A primeira casa significa nossa condição de saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças físicas, e o lar da nossa infância. Assim que o Sol bem aspectado na primeira casa incrementa a vitalidade do signo ascendente e aumenta os poderes recuperadores. Ilumina a vida durante os dias da infância e estabiliza a natureza, tornando a pessoa mais animada e sociável, ambiciosa por ter sucesso na vida e corajosa para superar os obstáculos. Sua perspectiva de vida é alegre e otimista, daí as possibilidades de sucesso serem incrementadas. As pessoas com o Sol nessa posição adoram liderar e exercer autoridade sobre os outros. Elas são muito zelosas pela estima da comunidade, íntegras e honestas em seus negócios. Quando o Sol está afligido na primeira casa, a vitalidade é reduzida, torna a pessoa tímida e vacilante, sem coragem e sem ambição. Daí as possibilidades de uma vida bem-sucedida serem muito escassas, a menos que tenha muitos outros aspectos bons para modificar essa condição. O Sol na segunda casa. O Sol aqui mostra que a pessoa será beneficiada por outras pessoas em uma posição de favorecer a sua prosperidade material e, com o auxílio delas,
conseguir uma vida confortável, embora isso lhe dê a tendência em esbanjar dinheiro, segundo o princípio de que o que vem fácil, vai fácil. A menos que essa característica seja restringida, isso pode ocasionar uma escassez financeira para ela, pois não é tanto o que recebemos que conta, mas sim o que gastamos. Estaríamos pobres com uma receita de 1 milhão e se gastássemos 2. O Sol na terceira casa. Essa posição favorece as viagens e tende a fazer a pessoa inteligente e observadora, ávida por investigar as condições e coisas, pois o Sol aqui confere uma tendência científica à mente. É uma boa posição para escritores, porque os ajuda a alcançar notoriedade pública e receber favores. O Sol na quarta casa. Em certo sentido, essa é uma posição muito lamentável, porque priva a pessoa da ajuda da influência solar durante a maior parte de sua vida, a qual por isso mesmo se constitui em uma constante batalha difícil. Contudo, como a quarta casa rege a última parte da vida, sempre é um consolo saber que os últimos anos de vida serão iluminados pelo sol do sucesso. Isso deveria tornar o fardo a ser carregado mais leve. O Sol na quinta casa. A quinta casa rege o namoro, os filhos, os prazeres, a educação e as publicações. E quando o Sol está ali, favorece tudo isso, menos os filhos. Torna a pessoa uma favorita para o sexo oposto e proporciona muito prazer à vida. Também sucesso como um professor, professora, editor, editora ou redator, redatora. Mas, por mais estranho que pareça, embora o Sol reja o coração, de onde brotam nossos filhos, sua posição na quinta casa é claramente desfavorável para que sejam gerados. Isso particularmente se o quinto signo, Leão, estiver na cúspide. Então, o fogo ardente da paixão parece queimar a planta humana, antes que ela tenha tempo para crescer. Essa tendência é modificada em certa medida quando um signo de água está na cúspide. Mas quando um dos cônjuges tem o Sol na quinta casa, os filhos nunca serão numerosos. O Sol na sexta casa. Entendendo que o Sol é o doador de vida, é evidente que quando ele está confinado na sexta casa, fica debilitado e o fluxo vital obstruído. Portanto, as pessoas com o Sol nessa posição são particularmente propensas a doenças e lentas para se recuperarem. Por essa razão, suas doenças são frequentes e prolongadas, a tal ponto que muitas vezes levam à invalidez crônica. Se a pessoa é uma empregada de alguém, tende a ser eficiente em seu trabalho. Não terá dificuldade em obter cargos bem remunerados, mas será muito sensível aos seus empregadores, de forma que frequentemente fará mudanças sob o pretexto de que suas habilidades não são muito apreciadas. Se for empregadora, essa posição do Sol é boa para o sucesso nos negócios, mas indica problemas com os empregados, pois será impositiva. Se as configurações no horóscopo permitem que a pessoa se livre das garras da doença, o Sol na sexta casa proporciona grande habilidade na química, no preparo de dietas saudáveis e faz da pessoa uma enfermeira ou curadora competente. O Sol na sétima casa. As sociedades, muitas vezes, não dão certo por causa do egoísmo dos seus participantes. Mas aquele que tem o Sol na sétima casa não terá razão para reclamar sobre esse respeito, pois sempre atrairá alguém com elevado senso de honra quando precisar de um sócio, e como o casamento é a mais íntima de todas as uniões, o Sol na sétima casa é uma posição particularmente afortunada quanto a isso, porque atrairá um ou uma companheira que é totalmente devotada, verdadeira. Alguém em quem de fato poderá depender como um suporte em todas as exigências e vicissitudes da vida, até que a morte o separe. Como não existe nenhum tesouro terreno que se compare a um amor eterno,
Essa é talvez a melhor de todas as posições solares. Se infelizmente a pessoa se envolver em litígios, o Sol na 7ª casa promove a ajuda dos juízes e um desfecho feliz. O Sol na 8ª casa. A 8ª casa é o ângulo de incidência através do qual atuam as forças que se relacionam com a morte. E como o Sol é o doador de vida, é evidente que essa posição é extremamente prejudicial no que tange à vitalidade, muitas vezes fazendo com que uma vida promissora termine cedo. Também acontece frequentemente que quando um gênio passa a vida inteira mendigando e cruza o portal da morte na obscuridade, recebe um reconhecimento tardio, fama e imortalidade em virtude dessa posição do Sol. Como a 2ª casa significa a condição financeira da pessoa e mostra o que ela faz com o dinheiro que recebe, assim, a 8ª mostra o que lhe vem independentemente dos próprios esforços, a saber, heranças, riquezas do cônjuge, etc. Portanto, o Sol na 8ª casa mostra uma melhoria financeira depois do casamento, mas também um companheiro que tende a ser muito generoso e esbanjador. O Sol na 9ª casa. Essa posição ilumina a mente e imbui a pessoa de elevados ideais e nobres ambições. Tende a fazer dela uma pessoa generosamente tolerante quanto às opiniões das outras pessoas. Coração nobre e gentil. Há nela uma necessidade interior de solucionar os problemas da vida e de aprender os porquês e os para quê. Daí que a mente se inclina naturalmente para a filosofia, a religião e as leis. E como sempre nos destacamos nas coisas que amamos, as pessoas com o Sol na 9ª casa se tornam excelentes estadistas, advogadas e ministras de Deus. Elas brilham em todas as atividades intelectuais e científicas. Suas missões as levam frequentemente para terras estrangeiras. O Sol na 10ª casa. Esse é um dos mais seguros indícios de sucesso geral na vida. A pessoa se eleva na escala social pelos favores daqueles que estão acima dela, obtendo posições de responsabilidade e confiança. Ela é muito respeitada na comunidade e muitas vezes honrada por eleições a cargos públicos, e sempre se pode contar com ela, justificando a confiança que é depositada nela. O Sol na 11ª casa. O Sol aqui é bom indício de que as esperanças, os desejos e as aspirações da pessoa serão realizados. Atrai pessoas de posição para ajudá-la e que têm inclinação para isso. O Sol na 12ª casa. Essa é a marca da alma solitária que, qual reclusa, repele seus semelhantes. Isso implica um risco de conflitos com as autoridades ou a incapacidade de se adaptar às condições de sua família. E em decorrência dos problemas que se seguem, a pessoa entra em exílio voluntário ou forçado, vivendo daí por diante como um estranho entre estranhos. Mesmo quando não prevalecem essas condições extremas, a primeira terça parte da vida geralmente é desperdiçada em vãos esforços para achar um equilíbrio e se fixar em algum trabalho na vida. Como a posição do Sol na 6ª casa, esta também favorece o trabalho com doentes em hospitais, trabalho em química e em laboratório, ou trabalho com prisioneiros, instila amor pelo oculto e conduz a interessantes linhas de pesquisas. O Sol nos 12 signos. O Sol em Áries. Áries é o signo de exaltação do Sol, por isso essa é a posição mais poderosa da esfera central. Aqui ele irradia uma força vital de intensidade inigualável, a qual proporciona à pessoa uma reserva maravilhosa de energia, com a qual resiste aos ataques de doenças. E caso adoeça, seus poderes recuperativos logo o libertarão das garras da doença. Pessoas com essa posição são propensas, principalmente, a febres, devido ao calor ardente do Sol em Áries. Como Áries rege a cabeça,
Às vezes o calor excessivo resseca o couro cabeludo de tal maneira que o cabelo não pode crescer e a pessoa se torna calva. O Sol em Touro é uma posição favorável à prosperidade financeira, mas imprime também uma tendência para a extravagância, especialmente no se vestir, e leva a pessoa a gostar muito do sexo oposto, às vezes com resultados danosos. Fornece grande força física e a pessoa gosta muito de se exibir e ver suas proezas admiradas pelos outros. Touro rege a laringe e, portanto, o Sol em Touro aumenta o vigor dos órgãos vocais, o que proporciona à pessoa uma voz forte e agradável. O Sol em Gêmeos. Gêmeos é um signo mercurial e o terceiro da gama dos signos. Daí essa posição resultar numa influência mista do Sol, de Mercúrio e da terceira casa. Isso favorece a expressão de Mercúrio, pois esse é o planeta que excita as cordas vocais e produz o som na laringe taurina. Também favorece a escrita e as viagens. A mente é abrilhantada pelo Sol em Gêmeos. E quando é necessário ou conveniente viajar, a pessoa ganha por isso, tanto fisicamente como mentalmente. Proporciona uma disposição agradável e afável, que geralmente a faz benquista entre as pessoas com que se relaciona. O Sol em Câncer. Câncer é o quarto signo e é regido pela Lua. Assim, o Sol em Câncer é uma mistura das influências do Sol, da Lua e da quarta casa. No horóscopo natural, onde Áries é o ascendente, Câncer se situa no nadir. E com o Sol aqui, a vitalidade está no seu nível mais baixo. Assim que com essa posição a pessoa está apta a se tornar indolente, mesmo quando não acometida de doença alguma. Ela tende a ser inofensiva e a evitar brigas, daí ser harmoniosa e agradável no lar, desde que não lhe peçam para trabalhar arduamente. Essa posição do Sol faz com que a primeira parte da vida seja infrutífera, mas atrai êxito nos últimos anos. Câncer é um signo psíquico, daí o Sol em Câncer proporcionar uma tendência para o oculto, muitas vezes com experiências psíquicas. O Sol em Leão. O Sol em Leão proporciona uma natureza dominadora, com uma grande dose de autocontrole, um aguçado senso de honra e uma integridade infalível. A pessoa aspira a dirigir outras, mas desprezaria tirar a mínima vantagem ou fazer algo a outrem que não estivesse em estrita concordância com a regra de ouro. As afeições dela são profundas e duradouras. As pessoas com o Sol em Leão são firmes defensoras daqueles a quem amam, mas são igualmente fortes em suas aversões. Leão é o signo que rege o coração, e o que quer que as pessoas com o Sol em Leão façam é feito com uma concentração de propósitos que compele ao sucesso. Elas fazem amigos de verdade, e se alguém for seu inimigo, um leonino provará ser mais honrado e magnânimo do que qualquer outro. O Sol em Virgem. Essa é a combinação das influências solar, mercurial e da sexta casa. Mostra o intermediário bem-sucedido entre o produtor e o consumidor, sutil, extremamente rápido, para ver as vantagens que levará na promoção dos negócios. Agradável e sociável com todos aqueles de quem espera obter algum ganho, mas arrogante com seus empregados e companheiros de trabalho. Facilidade para persuadir alguém e falar coisas boas, mas não necessariamente falsa. Ela apenas procura ser um número 1. O Sol em Virgem proporciona bons químicos, enfermeiros e médicos, não cirurgiões, mas clínicos. Elas acreditam firmemente nos medicamentos e medicamentos em abundância. O Sol em Libra. Libra é regido por Vênus e é o sétimo signo. Daí que o Sol em Libra combina a influência de Vênus com a do Sol e a da sétima casa, com o resultado de que a pessoa ama o cônjuge tão devotamente
que exclui todas as demais pessoas. Por conseguinte, pode-se dizer da pessoa com essa posição que verdadeiramente seu sol nasce e se põe no companheiro de matrimônio. Libra é também o signo de exaltação de Saturno, e sua influência é aqui a melhor, pois acrescenta um elemento de construção à arte de Vênus. Isso se faz sentir como habilidade para a arquitetura e para os ramos mais delicados da construção decorativa, quando o Sol está em Libra. Essa posição proporciona também uma voz bonita, sonora e um talento para o canto. O Sol em Escorpião. O Sol em Escorpião, quando bem aspectado, proporciona grande energia, coragem e independência. Faz a mente ativa e favorece o sucesso em ocupações com atividades iguais ou semelhantes às de cirurgião ou soldado. Também tende a melhorar as finanças depois do matrimônio, mas inclui a extravagância. O Sol afligido aqui proporciona à pessoa maneiras ríspidas e bruscas, um sentimento de que seu julgamento é melhor do que o dos outros, e uma tendência a tratar asperamente quem quer que seja ou o que quer que esteja em seu caminho. Muitas vezes, isso a torna indiferente ao sofrimento e pode transformar o cirurgião em um vivisseccionista. O Sol em Sagitário. Essa posição solar enseja ideais elevados e uma nobre disposição aspirante, que procura se elevar ao elevar os outros. Tende a fazer a pessoa benevolente, filantrópica e, portanto, amada entre as pessoas com quem se relaciona. Ela frequentemente é alvo de distinções e indicações para cargos de confiança e missões de natureza delicada. E nenhuma outra escolha poderia ser melhor, pois tais pessoas são a alma da honradez. Essa posição também levará ao êxito em religião, em leis e em política, pois proporciona uma mente expansiva apropriada para enfrentar os maiores problemas da vida. O Sol em Capricórnio. Esse é um bom signo que mostra que a pessoa prosperará na vida pela ajuda e boa vontade de outras em posição mais elevada que a dela. Mostra que ela merecerá a confiança dessas pessoas e pode se sair bem numa posição de responsabilidade e confiança. Faz dela uma pessoa cuidadosa, prudente, fiel e honesta. Juízes com essa posição não podem ser subornados e administrarão justiça a todos, conforme a entendem. A posição proporciona grande amor pela lealdade, o que atrai para a pessoa o respeito e a estima de todos os de seu círculo. O Sol em Aquário. Essa posição combina as influências de Sol, Urano e da 11ª casa. Proporciona à pessoa uma percepção intuitiva da natureza interna das coisas e a põe em contato com as forças e ideias dos reinos espirituais, o que a leva a adotar, quando possível, novos avanços, cultos ou métodos de cura, tais como a naturopatia, eletroterapia, astroterapia, cura magnética, etc. Ela é atraída também para a pesquisa científica e para religiões ultra-intelectuais ou estranhas. Essa posição solar atrai muita popularidade e amigos fiéis, dentre os quais estão em condição de prestar favores e de ajudar outros a realizarem suas ambições. O Sol em Peixes gera um temperamento retraído e favorece ao êxito em ocupações distantes do olhar público, tais como em prisões, hospitais, instituições de caridade, etc. Se a pessoa incorre na inimizade de outrem, ela será defendida a despeito de qualquer coisa que possam fazer para macular sua reputação. O Sol em Peixes imprime forte tendência para o psiquismo, a mediunidade e o ocultismo em geral. O Sol em aspectos com os outros astros.
Vênus, em paralelo ou em conjunção com o Sol, ressalta o lado artístico da natureza, fazendo a pessoa gostar muito de música, arte e poesia. Fortalece a natureza amorosa e, se a configuração ocorre na 7ª casa, é testemunho positivo da pura felicidade conjugal. Na 2ª ou 8ª casa, conduz a pessoa ou sua cônjuge à extravagância. Em Escorpião, não é bom para a moralidade e em Peixes, conduz a pessoa à intemperança. Esses aspectos fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças, aumentam a popularidade e tornam o relacionamento social estável, de modo que a pessoa tem muitos amigos e os conserva. Como a órbita de Vênus é muito pequena, ele nunca forma os aspectos de sextil, trígono, quadratura ou oposição com o Sol. Mercúrio, em paralelo ou em conjunção com o Sol. Esses são os únicos aspectos formados entre os dois. São bons para a memória e para a mentalidade. Se Mercúrio não estiver mais do que 3 graus próximos do Sol, pois se estiver mais do que 3 graus próximos do Sol, ele está em combustão, e suas boas qualidades são queimadas pelos raios do Sol. É muito afortunado ter Mercúrio se elevando antes do Sol no momento do nascimento, pois então ele é o portador de luz e o que conduz a tocha da razão à frente do espírito, que no horóscopo é simbolizado pelo Sol. Quando ele sai após o Sol, a mentalidade não é tão penetrante, a menos que outros bons aspectos a favoreçam. A Lua, em paralelo ou em conjunção com o Sol. Não importa em qual signo ou casa a conjunção dos luminares ocorra, a pessoa será tão fortemente marcada com as características do signo que, no caso de desconhecer o seu verdadeiro ascendente, até mesmo o astrólogo mais competente pode se enganar e julgá-lo como tendo por ascendente o signo em que ocorreu a conjunção. E sejam quais forem os assuntos regidos pela casa em que se deu a conjunção, tais assuntos desempenharão um papel muito importante na vida. Na 1ª casa, ele é extremamente egoísta, com muito pouco amor pelos outros, exceto quando servem a seus propósitos. Na 7ª casa, seu mundo centraliza-se no ou na cônjuge. Na 10ª casa ou 10º signo, a pessoa sacrificará todas as outras considerações para subir na vida pública. Na 12ª casa ou signo, a conjunção proporcionará uma forte tendência à bebida, gerando problemas. Na 3ª e 9ª casas, iluminará a mente e a induzirá a viajar, o que lhe será proveitoso. Na 2ª casa, trará riqueza, especialmente se em bom aspecto, com Júpiter. Contudo, se a conjunção Sol e Lua tiver menos de 3 graus, haverá uma tendência para esgotar a vitalidade. E se a conjunção for também um eclipse solar e a criança sobreviver, isso será particularmente notado durante toda a sua vida. Pessoas que têm conjunções assim tão próximas ou de eclipses se tornam indiferentes, desalentadas e aborrecidas a cada lua nova. A conjunção ou eclipse não parece interferir com os bons efeitos em outros departamentos da vida. A lua em sextil ou em trígono com o Sol. Os bons aspectos do Sol com a lua contribuem para o êxito geral na vida. Saúde, condições financeiras razoáveis, bom ambiente familiar com amigos leais e estima da comunidade. Eles favorecem uma ascensão na vida devido à habilidade inata da pessoa, a qual ou ganha o reconhecimento de pessoas em uma posição para ajudá-la a subir, ou é impelida a conquistar seu próprio caminho.
A Lua em quadratura ou em oposição com o Sol proporciona à pessoa uma disposição vacilante e inquieta, inconstante e incapaz de seguir determinado rumo na vida, impetuosa ao se lançar em empreendimentos, mas sem persistência nem continuidade de propósito para chegar ao êxito em alguma coisa. Por essa razão, essas pessoas tendem a fracassar na vida, especialmente no trato com mulheres e pessoas de classe social mais elevada, tais como empregadores, autoridades, juízes, etc. Elas sempre enfrentam dificuldades para conseguir emprego e manter suas posições, quando é o caso, pois são extremamente sensíveis e propensos a se irritarem com ou sem provocações. Essas configurações também afetam a saúde, tornando o corpo suscetível a resfriados e a sua recuperação lenta, quando a enfermidade se apodera da pessoa. Saturno em sextil ou em trígono com o Sol dota a pessoa, que é bastante afortunada por ter nascido com esse aspecto, com algumas das mais finas faculdades da gama astral, pois realça as melhores qualidades dos dois astros. Esses dois aspectos proporcionam método, previsão e organização, habilidade executiva e diplomática, com a resistência moral para levar qualquer projeto a uma conclusão com êxito, apesar de atrasos e obstáculos. Ainda assim, a pessoa não faz inimigos, pois esses aspectos também proporcionam a ela a alma da honra, amabilidade e de sempre estar pensando no que as outras pessoas precisam ou querem e tomando cuidado de não as prejudicar. Ela jamais se rebaixaria a fazer alguma coisa cruel, pois é muito sincera e justa no tratamento com todos. Mas, por outro lado, quando acredita que um determinado curso de ação é correto, ela nunca desviará dele, ainda que céus e terra sejam movidos contra ela. Esses aspectos trazem sucesso em funções políticas ou judiciais, assim como em funções associadas à mineração, atividades que necessitam de minerar, extrair, ou à agricultura, atividades que necessitam cultivar a terra e produzir a partir desse cultivo. Frequentemente a pessoa se beneficia de legados, recursos financeiros ou propriedades que ela receba de alguém após a morte desse. Mas o reconhecimento e o êxito geralmente são adiados até a metade da vida. Saturno em paralelo, conjunção, quadratura com ou em oposição ao Sol tem um efeito muito prejudicial, onde a resistência é fundamentalmente baixa. Em Gêmeos e Sagitário produz uma tendência à tuberculose. Esses aspectos causam menos dano quando ocorrem em signos fixos, onde a resistência é maior. Mas, mesmo assim, quando a enfermidade se apodera da pessoa, a ela se aferra inflexivelmente, reduzindo o poder do corpo em se livrar rapidamente da doença e assim tornando a recuperação muito lenta. Esses aspectos são extremamente adversos àquilo que normalmente chamamos êxito, mas eles proporcionam uma abundância de experiências, de modo que são excelentes do ponto de vista espiritual. Pode-se dizer de fato que a pessoa que possui tais aspectos, que mesmo os melhores planos muito bem planejados podem falhar. Ou seja, não importa que ela planeje cuidadosamente seus negócios, eles estarão sujeitos a atrasos e a obstáculos que frustrarão seus desejos. Seu matrimônio é infeliz e terminando provavelmente em divórcio ou na morte prematura do cônjuge. Ela tem dificuldade em achar empregos e em continuar neles, problemas com os empregadores e as autoridades, e uma sensação de estar como que atada a vida inteira e impedida de se expressar em qualquer sentido. Isso constitui as experiências externas, mas são geradas pela natureza interior, e até que essa mude, ela deve sofrer o látego da necessidade. Em primeiro lugar, ela tende a se meter numa concha e a se fechar nela, deixando os outros de fora. Ela é pessimista e desmancha prazeres. Tem pouca ou nenhuma consideração pelos sentimentos alheios e é muito teimosa. No horóscopo de uma mulher,
Tais aspectos significam um casamento com alguém muito mais velho, que a mantém sob rédea curta. Augura a morte do marido e muitas vezes vários matrimônios que terminam em morte ou divórcio. Essas configurações frequentemente trazem legados, recursos financeiros ou propriedades que ela recebe de alguém após a morte desse. Mas ou surgem problemas e litígios sobre os bens, ou a pessoa esbanja tudo depois de recebê-los. Se Saturno está em seu signo de exaltação, Libra, a última parte da vida pode ser melhor, supondo-se que a pessoa tenha aprendido de coração as lições da vida e reparado seus caminhos. Júpiter, em conjunção, paralelo, sextil ou trígono com o Sol. A conjunção proporciona uma tendência à apoplexia, especialmente se ela ocorre em Áries. Contudo, a não ser por tal exceção, podemos dizer que essas configurações são indicações certas de saúde, prosperidade e felicidade. Elas podem prover à pessoa uma abundância de vitalidade que a faz resistente a muitos fortes ataques de doenças. E mesmo quando influências astrais desfavoráveis conseguem quebrar essa resistência, a recuperação será tão rápida que parece milagrosa. Essa quase inexpugnável condição de saúde é ainda mais inatacável, porque se apoia em uma disposição ao mesmo tempo iluminada e jovial, e esta característica proporciona também que os afortunados possuidores desses aspectos sejam amados por todos com quem se relacionam. Todos se alegram ao ver a pessoa com um sorriso permanente, mas essas pessoas fazem mais do que sorrir e ganham a amizade de todo mundo, ratificada pelos atos de bondade e pelas palavras de compaixão, ânimo ou esperança, conforme a ocasião demanda. Todos confiam nelas, pois elas jamais traem a confiança de alguém. Tem a cabeça fria, boa capacidade de julgar e habilidade de execução, de modo que são muito aptas a ajudar os outros. Essas características também favorecem a própria fortuna financeira, pelo que chegam a acumular patrimônio. Contudo, delas nunca é o dinheiro corrupto. Nunca se beneficiam com perdas dos outros. São religiosamente conservadoras e podem ser bem descritas como pilares da sociedade. Brilham, sobretudo, trabalhos na iniciativa pública. Júpiter em quadratura ou em oposição com o Sol é prejudicial à saúde, porque imprime uma tendência à formação de maus hábitos. A pessoa aprecia muito as chamadas boas coisas da vida e é muito egoísta em suprir o seu próprio conforto. Nunca se exercita e nem renuncia a si mesmo, pelo que sua circulação sanguínea se torna lenta. E como essas pessoas têm uma superabundância de sangue, essa lentidão é a causa de vários tumores nocivos e desordens funcionais. Às vezes, um acesso de ira pode aumentar tanto a pressão sanguínea a ponto de romper um vaso sanguíneo e acabar com a vida da pessoa ou deixá-la inutilizada pelo resto da vida. Esses aspectos fazem com que a pessoa tenha uma disposição bombástica e arrogante, com um apego desordenado pela exibição, e isso induz à extravagância, tanto nos assuntos sociais quanto nos negócios, produzindo como resultado, às vezes, o envolvimento em dívidas que não pode pagar, levando até um passo da falência. Frequentemente, um falso orgulho a impede de trabalhar honestamente para os outros. Elas preferem tirar vantagem do público como jogadora, apostadora em corridas e em outros esportes do gênero, onde haja uma oportunidade para trapacear as pessoas e conseguir o que se chama de uma maneira fácil de viver, até cair nas garras da lei. As crianças com esses aspectos devem ser especialmente exercitadas no autocontrole, na economia e na honestidade. Elas terão uma tendência a menosprezar e zombar da religião, mas talvez a lembrança de uma mãe devota possa ajudar a mantê-las no caminho da retidão. Marte, em paralelo, conjunção, sextil ou em trígono com o Sol. A conjunção produz uma tendência à febre, especialmente se ocorrer em Áries, o signo que governa a cabeça.
Mas é curioso que as pessoas com essa configuração também parecem ser capazes de suportar temperaturas muito mais altas que as demais e saem ilesos mesmo de um assédio de doenças que normalmente seriam fatais. Com essa exceção, todos esses aspectos produzem uma superabundância de energia vital que assegura a seu possuidor a mais radiante saúde por toda a vida. Fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças e tornam a pessoa capaz de suportar as tarefas mais árduas e lhe proporcionam uma intrépida determinação e coragem para enfrentar as maiores dificuldades. Uma vez que lhe seja dado um plano para seguir, pode-se estar certo de que ela superará todos os obstáculos físicos, pois tanto possui habilidade executiva como construtiva, juntamente com uma vontade indomável que se recusa a reconhecer o fracasso. Sua disposição é franca e aberta, mas grossa e frequentemente ríspida. Elas estão muito intensamente voltadas para aquilo que querem fazer, por isso não perdem tempo com cortesias e suavidades. Elas põem o convencionalismo de lado sem remorsos e, portanto, não são benquistas por pessoas de sensibilidade delicada. Elas são, porém, homens e mulheres de ação e fatores de máxima importância no trabalho do mundo. Não fosse por seu empreendedorismo e energia, o mundo se movimentaria muito mais lentamente. Os aspectos entre Sol e Marte são absolutamente necessários para dar sabor à vida. Mesmo os aspectos adversos são melhores que nenhum, pois quando esses astros não formam aspectos entre eles, a pessoa é indiferente, insípida e nunca chegará a nada. Não importa quão bem possa estar o horóscopo a outros respeitos. Marte em quadratura com ou em oposição ao Sol também dota a pessoa com uma abundância de energia e da faculdade de liderança, embora essas se voltem para propósitos de malvadez e destruição. A coragem inculcada pelos bons aspectos se torna imprudência. A pessoa tem um modo barulhento, arrogante e ostentoso e está sempre pronto para brigar, tendo um motivo ou não. Ela sempre se opõe à autoridade constituída e pronta para se rebelar onde quer que veja uma oportunidade. Tem um temperamento extremamente ardente, mas não guarda ressentimento. Devido a essas qualidades, ela é universalmente rejeitada, tanto pelos empregadores quanto por seus companheiros de trabalho. Está sempre em apuros e nunca fica muito tempo num lugar, pois é agitador e desordeiro. Esses aspectos também expõem a acidentes, em que a pessoa pode sair mutilada. Também a expõe a tiros e facadas, queimaduras e febres, doenças inflamatórias, furúnculos e erupções. Urano, em sextil ou em trígono com o Sol, torna a pessoa intuitiva, original, inventiva e independente em sua maneira de se conduzir e em sua aparência pessoal, bem como em relação à alimentação e a certas maneiras de falar ou de se mover que é típica da pessoa. É daquele tipo de pessoa chamado excêntrico, frequentemente notável, mas não ofensivamente, inclinada à procura e aos estudos considerados estranhos, tais como o ocultismo e a astrologia. Mas também examina o desconhecido em busca dos segredos da natureza, relativos à eletricidade ou a coisas desse tipo. Frequentemente se torna inventora bem-sucedida, se os outros aspectos lhe proporcionem habilidade mecânica para executar seus projetos. Urano rege o éter, e agora que estamos nos aproximando da era de Aquário, suas vibrações colocarão ao nosso alcance, em grau cada vez maior, métodos de utilizar as forças mais sutis da natureza, e a pessoa com o Sol em sextil ou trígono com Urano será o meio para atrair e interpretar esses métodos. Do mesmo modo que as antenas e receptores de uma estação de rádio captam e registram as mensagens transportadas pelas ondas etéricas em que estão sintonizadas. A pessoa frequentemente sobe na vida por meio da amizade de pessoas que estão acima dela na escala social. Ela é de um temperamento muito ativo, mas se controla muito bem. Raramente demonstra raiva ou se enfurece. Ela é uma completa e total idealista. Urano em paralelo, conjunção, quadratura
ou oposição com o Sol. Torna a pessoa muito ativa, nervosa e de emoções descontroladas, prestes a crises de histeria pela mínima ou mesmo por nenhuma provocação. Predispõe a todas as desordens nervosas, tais como a dança de São Vito, epilepsia e falta de coordenação. Torna um indivíduo impulsivo, indigno de confiança, sem consideração aos convencionalismos, muito impaciente quanto a qualquer restrição à sua liberdade e adeptos da teoria das afinidades, da teoria das almas gêmeas e do amor livre. Daí a possibilidade de vir a ser um cônjuge indesejável, propenso a figurar em processos de divórcio ou em escândalos de natureza ainda pior. Há também o risco de problemas em razão das ligações com conspiradores anarquistas, onde então sua faculdade inventiva pode encontrar oportunidade para construir explosivos e máquinas infernais. A menos que esses aspectos sejam modificados por outras configurações, essas pessoas estão entre as mais perigosas para a sociedade. São vulneráveis a acidentes por raios e eletricidade, e durante toda a sua vida encontram decepções em toda parte. Netuno em sextil ou em trígono com o Sol favorece a possibilidade de desenvolvimento das faculdades espirituais, pois intensifica as vibrações espirituais na aura. Muitas pessoas com essas configurações ouvem a harmonia das esferas, e se Mercúrio, a oitava inferior de Netuno, proporcionar a necessária destreza, elas podem vir a ser músicos de natureza altamente inspirada. Em outras, criam um amor pelo oculto que as conduz à vida superior. Mas essas geralmente abordam o ocultismo do ponto de vista intelectual, de investigadores psíquicos. Uns poucos vivem a vida e obtêm conhecimento em primeira mão. Netuno em conjunção, paralelo, quadratura ou oposição com o Sol. Também põe a pessoa em contato com os habitantes do mundo invisível, pela elevação das vibrações de sua aura. Mas essas configurações atraem elementos indesejáveis, tais como os encontrados em sessões espiritualistas mediúnicas. Em um signo de água, Netuno induz a pessoa a tomar bebidas alcoólicas em excesso, daí a consequente aceleração do seu padrão vibratório fazê-la perceber frequentemente as formas feias, repulsivas que existem em profusão nos reinos inferiores do mundo invisível, as quais são realmente entidades elementais e não fruto da imaginação. Como pensam aqueles que as ouvem contar o que veem durante o delirium tremens. Esses aspectos também sujeitam a pessoa a ser defraudada e facilmente enganada por pessoas inescrupulosas e até mesmo de confiança.